Agora são 4h44 e a greve dos caminhoneiros vai sendo sentida também pelo agronegócio. Muitas perdas aí para o setor. Os produtores rurais ainda calculam, estimam qual vai ser o tamanho do prejuízo depois que as atividades voltarem ao normal. E conosco aqui nessa programação especial da Jovem Pan, gentilmente nos atende o Luiz Cornacchione, diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação. Bom ouvi-lo aqui na Jovem Pan. Obrigado, Vitor. Boa tarde a todos. Bom, doutor, quais setores estão tendo mais perdas com essa paralisação dos caminhoneiros? Imagino que seja um fenômeno generalizado, mas tem algum setor específico dentro do agronegócio sofrendo mais com isso? Não, você tem, lógico, que você disse generalizado, essa greve já se prolonga há um tempo bastante razoável, a sociedade está sofrendo e o agronegócio está diferente, está sofrendo muito. Obviamente que você tem alguns setores que ficam até mais vulneráveis, até pelo tipo de produto que acaba colocando. Você tem sérios problemas hoje na questão de agricultura e de suinocultura, porque não está chegando ração, tá certo? Então, isso tem causado uma perda enorme no setor. Setores que usam matéria-prima básica também já estão começando a reduzir produção e até alguns parando, né? Você tem a quantidade de usinas de açúcar e álcool parada. Você tem uma série de indústrias já parando, isso, obviamente, que preocupa em demasia todos nós no setor hoje. Marcelo Matos. Olá, Cornacchione. Olá, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. É claro que a grande maioria, das pessoas nem sabe como é que é o funcionamento do agronegócio, no país, e aquela cena chocante das aves morrendo. De fato, isso se espalhou pelo país, assim, cada um no seu setor vai sentindo fortemente essa paralisação? Sem dúvida nenhuma, Marcelo. Acho que essa realmente que você acabou de falar tem aí um efeito mais chocante, porque é muito triste ver o que está acontecendo nesse setor, né? Quer dizer, animais morrendo por falta de comida. É uma coisa impensável na década que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Isso era imaginável que isso fosse acontecer em qualquer lugar, né? Mas toda a movimentação, tanto de matéria-prima ou insumos para chegar na produção, por exemplo, nas fazendas, por exemplo, e também a saída das matérias-primas para ser industrializadas estão absolutamente comprometidas, sem dizer na questão das exportações. Não vou entrar nem nessa questão por enquanto agora, né? Tudo isso tem feito que as indústrias vêm diminuindo a produção e alguma paralisando, o que é horrível do seu ponto de vista de geração de riqueza para nós brasileiros hoje, ok? Sem dúvida, inclusive, Vitor e ouvintes, até a Cornacchione, ontem aqui até relatos das pessoas assim, olha, quem puder não vai sacrificar a produção, vai perder a produção. Vocês também pensam em fazer doações aí para as pessoas que não têm até condições de comprar, para não jogar fora, para não deixar, evidentemente, todo esse material que foi produzido, que houve gasto, pelo menos isso? Olha, dentro do possível você vai fazer. O problema é que você não consegue fazer sair movimentação nenhuma, né? Certo? Você acaba ficando muito no local, né? Não vamos lembrar que nós já estamos praticamente há 7 dias com essa greve, né? E agora o limite de você fazer qualquer tipo de movimentação, ninguém tem barril de combustível para movimentar quase nada hoje, né? Então, logicamente, dentro do possível, onde você puder fazer, não esquecendo, obviamente, é importante isso, tudo isso tem toda uma regulação em cima desse setor que a gente precisa respeitar, né? Tá certo? Toda a questão de sanidade, essa coisa toda, quer dizer, não se pode fazer nada que não se obedeça rigidamente todos os procedimentos e todas as regulações que o setor desse tem e precisa respeitar, ok? Agora, quanto tempo deve levar, Cornacchione, a normalização dessa situação? Caso os caminhoneiros encerrem a greve agora, por exemplo, em quanto tempo o agronegócio conseguiria se recompor? Em quanto tempo o transporte dessas mercadorias voltaria ao ritmo normal? Olha, assim, é muito mais de noção. Eu acho que isso vai pelo menos alguns dias, imaginando que agora, que a gente acabar de conversar, as coisas voltem a circular no normal. Eu acho que a gente vai pelo menos aí até o final dessa semana, início da outra, para começar a entrar numa curva de normalização, até porque você vai ter um problema sério de abastecimento, e não esquecendo que nós somos um país de dimensão continental, certo? Então, não é só aqui em São Paulo, nós temos lugares distantes, até chegar insumos lá e depois você produzir e voltar. Eu diria para você que nós vamos pelo menos uma semana, 15 dias, para que a gente tenha um mínimo de normalidade, assim, na produção nacional como um todo. Obviamente, alguns centros de produção mais perto
como o de São Paulo, que é mais perto de refinarias, talvez isso volte com uma certa mais rápido que outros. Mas o Brasil todo, eu acho que a gente vai pelo menos aí de 2 semanas no mínimo, rezando para que essa coisa se encerre, olha, nos próximos minutos. É isso que a gente tem feito desde a semana passada. Agora, o que acontece com essas cargas, principalmente perecíveis, que ficaram aí paradas nas estradas? Se o motorista utilizou, evidentemente vai utilizar diesel para manter o gerador ligado, não deixou o gerador, perdeu tudo. O que fazer com isso? Aquilo que eu te falei, quer dizer, todo esse setor tem uma regulação bastante forte, uma regulação importante, né? E até prazo de validade, temperatura que você tem que manter, essas cargas todas, tem que ser absolutamente bem respeitada, porque é uma regulação que tem que ser observada nessa questão. Dependendo da condição que isso ficou, provavelmente você vai ter perda nisso, até porque você não pode aproveitar que está fora da especificação que os órgãos regulatórios impõem nesse setor. Então, eu diria para você que eu acho que boa quantidade disso a gente vai ter que descartar, até porque ela vai estar fora de padrão para consumo. Okay? Sem dúvida. Eu pergunto isso para o senhor porque a gente, claro, esse é um assunto que está em todas as rodas, assim, as pessoas falam, olha, cuidado depois de comprar carne, viu? Porque aquela carne que ficou na estrada, eles vão moer e vão jogar lá no supermercado. Os boatos são assim, né? Não, bem, existe toda uma regulação. Eu vou ser insistente nesse ponto, quer dizer, não tem nem dúvida que todo mundo que trabalha com isso é muito sério nessa questão de regulação e observar parâmetros e tal. Tanto o uso quanto o possível descarte, tudo isso vai obedecer toda a regulação que tem nesse sentido, não só para uso, como para descarte. Isso eu não tenho a menor dúvida que vai ser feito, né? Então não vai ser feita nenhuma loucura com essa questão, até porque não tem sentido fazer e nem vamos fazer. Okay? Sem dúvida. Agora, Cornacchione, claro que então nós vamos ser chamados, evidentemente, para pagar depois a conta também, né? Claro, esse prejuízo não vai ficar com o setor, né? Ele chega no consumidor? Não, isso também. Eu acho que não interessa qual setor que a gente está, se é o setor agronegócio ou qualquer outro setor. Não tem nem dúvida, eu pelo menos tenho convicção disso. Essa conta vai chegar para nós pagar, nós cidadãos, tá certo? Então, por isso que eu disse no começo da nossa conversa que eu acho que chegou no limite, que isso está trazendo prejuízo para a sociedade brasileira. É isso que nós temos que observar, tá certo? Nós temos um prejuízo para a sociedade hoje, esse prejuízo vai ficar para nós, ou boa parte dessa conta, tá certo? Se não for toda, tá certo? Vai ficar para nós pagarmos no final do dia, o que não faz sentido. Eu acho que está na hora de a gente olhar isso como um cidadão e botar esse país de novo na normalidade. Afinal de contas, nós temos um compromisso com esse país, eu acho que nós temos que ter seriedade nas coisas e na maneira como a gente faz as coisas. Muito bem, e só para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você falasse também sobre o projeto que estabelece valores mínimos para o frete. Esse é um texto que está em discussão no Senado e que gera muita preocupação no agronegócio, né? Foi uma das condições, inclusive, estabelecidas pelos motoristas, né, para que houvesse o fim da paralisação. Eles querem também que o governo, que o Senado agora aprove esse projeto de lei que determina um tabelamento, né, do valor do frete. Queria que o senhor explicasse para a gente do que se trata esse projeto e qual seria o prejuízo para o agronegócio. Olha, diz que um problema nunca vem sozinho, né? Então, esse é o segundo problema que nós temos, além de tudo que a gente acabou de falar agora, na nossa visão. Não faz o menor sentido, nós temos hoje uma economia de mercado, tá certo? Economia de mercado, o próprio nome já diz, quer dizer, a regulação é feita pela oferta, pela demanda do mercado, tá certo? Você fazer qualquer tipo de tabelamento, seja de frete ou de qualquer outra coisa, não faz sentido. A eficácia disso é muito baixa, tá certo? Se a gente olhar num passado não muito remoto, nós já passamos por vários tabelamentos nesse país e a eficiência foi muito baixa, né? Então, é uma preocupação muito grande. E outra coisa que eu acho que a gente tem que observar nessa questão, nós não chegamos nesse problema agora. O Brasil vem prorrogando problemas estruturais há muito tempo, certo? Então, isso é fruto de problemas estruturais que a gente foi jogando para frente, nós, brasileiro, o governo brasileiro, tá certo? Agora, você querer corrigir um problema estrutural como esse, com medida conjuntural, não vai dar certo, tá certo? A nossa posição é que isso não vai funcionar, vai criar uma desarmonia no setor, vai criar um problema sério para você fazer isso. E lembrando que você tem, dentro do agronegócio, uma série de fretes diferentes. Você tem fretes em condições diferentes, você tem sazonalidade de frete, você tem condições de estrada diferentes. Quer dizer, vai ser, eu diria para você, muito complicado administrar isso para uma eficiência absolutamente baixa
dessa medida. Assim, a gente está realmente discutindo isso desde o final de semana. Hoje de manhã tivemos uma conversa longa no setor para, de alguma maneira, a gente tentar fazer uma coisa que funcione, porque isso vai trazer um desequilíbrio enorme na questão de oferta e demanda de frete, não só para o agronegócio, mas para o setor todo de transporte brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Desde já agradeço aqui a participação do Luiz Cornacchione, ele que é diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio, conversando com a gente aqui na Jovem Pan. Obrigado mais uma vez, uma boa tarde ao senhor. Obrigado até mais. Obrigado a vocês. Obrigado, ouvinte, e até a próxima. Obrigado.